pensando, sentado ali, quando fala essa palavra, parece que Deus não tem capacidade, né, pela sua onisciência, né, de saber quem é a pessoa. Mas Deus, essa palavra é para que a gente possa entender o que está acontecendo. Se Deus achou Davi, a gente começa a imaginar. Se Deus achou Davi, porque ele estava procurando o quê? Procurando por alguém, certo? Então, quando Deus diz essa palavra, agora Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, porque ali Deus já tinha se provido de um rei. Então, quando a gente começa a analisar essa história, olha, a gente precisa entender que ninguém é insubstituível. Deus não tem plano A nem plano B, que a gente ouve falar. Mas se você não quiser, se você não se posicionar, Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar. Você pode estar tranquilo. Ah, não quero fazer, tudo bem, Deus vai respeitar, vai levantar outro no seu lugar. Agora o preço, aí é com você. Então Deus manda que Samuel vai até a casa de Jessé, porque ele tinha escolhido uma pessoa para poder ungir como rei. E quando Samuel chega na casa de Jessé, existia, parece que eu não estou enganado, 7 jovens, eu não estou enganado, né? Depois a gente confere na Bíblia. Todos eles com mais capacidade, mais bonito, mais forte. Eu estou vendo irmão aqui, né? Com cabelo, né? Outros com os olhos talvez verde, azul. Mas isso para Deus, viu, irmão? Não faz diferença. Porque Deus, ele já tinha achado alguém que, por mais que no futuro fosse errar, mas Deus conhecia o coração, que todos nós conhecemos a trajetória de Davi. Deus queria alguém que fosse leal, alguém que tivesse compromisso, alguém que tivesse responsabilidade para poder governar uma cidade. Então, aqueles jovens, filhos de Jessé, todos eles achavam que sentariam naquela cadeira separada para o futuro rei. Só que todos eles ficaram decepcionados. Olha para a gente ver. Geralmente, quem que Deus escolhe primeiro na nossa família? Os mais improváveis, né? Os mais improváveis. Aquele que ninguém dá nada, aquele que dá mais trabalho, aquele que estão no vício, que estão na bebida, que estão perdidos. Então ninguém imaginava, porque até segundo, né? Alguns teólogos, Davi era um filho bastardo, né? Porque depois, isso é uma história longa. Então Deus escolhe Davi e unge na frente dos seus irmãos. E o que eu acho importante nessa unção é que quando Samuel unge Davi, a Bíblia fala que na mesma hora o Espírito Santo se apossou dele. Então Davi, ele tinha toda uma trajetória, mesmo sendo novo, ele tinha toda uma trajetória que ninguém conhecia. Matar o urso, matar o leão, arrancar da boca, né, do leão e do urso as ovelhas. Então Deus estava olhando para Davi, porque ele via que Davi realmente ele era comprometido com quem? Com as ovelhas. Ele dava a sua vida pelas ovelhas. Quem que deu a sua vida pelas ovelhas? Foi Jesus. Então Davi também é um tipo do bom pastor, que se preocupa com as ovelhas. Então quando alguém se preocupa com alguém, é porque realmente tem um chamado para poder cuidar de ovelha. Mas aí Davi vem, o Espírito se aposta dele. Eu creio que alguns fizeram bico, alguns até
temos mais capacidade do que Davi. Por que Deus escolheu Davi? A escolha de Deus não tem explicação. Ah, mas Deus só escolhe gente pequena? Não, Deus escolhe também gente grande. Deus escolhe todos aqueles que estão disponíveis para poder fazer a vontade dele. E quando depois que Davi foi ungido, Davi passa a ser observado. Aí Saul, ele está oprimido, possuído pelo espírito imundo, pelo espírito maligno, espírito mau. E ele precisava de alguém que soubesse tocar. Olha para você ver a responsabilidade. Então Davi era observado. Então eu quero colocar para nós nessa noite que nós também somos observados. Sabia disso? Nós somos observados. Olha, a Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele passava num certo lugar e aquela mulher sunamita, ela observava e disse para o seu marido: eu tenho observado que esse homem que passa por nós, que passa todo dia aqui, ele é um santo homem de Deus. Outro dia eu estava pensando que quem serve a Deus, irmão, é diferente. Antigamente, olha para você ver, antigamente o crente ele era diferenciado. Não estou aqui querendo doutrinar a igreja não, tá? Mas o crente era diferenciado por não cortar o cabelo. Todo mundo lembra disso, né? Por não cortar o cabelo. As mulheres usavam uma roupa adequada, os homens andavam. Não estou aqui questionando a doutrina, não, estou falando que é uma diferença, né? Só que a diferença não precisa só você andar, não cortar o cabelo, andar com uma saia até o pé. Isso não significa nada, porque Deus não está olhando para a sua aparência. Mas o que as pessoas estão olhando para você, te observando, são as suas atitudes. É verdade. O seu linguajar, a sua forma de vestir. Hoje, eu não sou contra não, eu acho que respeito cada um na sua forma. Mas hoje nós estamos procurando estar igual o mundo. Todo mundo está fazendo tatuagem, eu vou fazer também. Todo mundo está pintando o cabelo de vermelho. Hoje também está difícil hoje. Todo mundo está pintando o cabelo de vermelho, eu vou pintar também. Mas como que a gente vai observar, pastora? Ver a diferença daquele que está servindo a Deus e daquele que não está. Porque hoje os crentes, se tiver uma turminha de pessoas, você não sabe quem é crente e quem não é. Por quê? Porque os crentes hoje estão xingando, estão falando de mulheres, estão fazendo um monte de gestos obscenos. Mas que prova que você tem que tem que ser diferente? Quando Jesus foi preso, alguém se aproximou de Pedro e disse assim: você também é um deles. Até o jeito, a forma de você falar é igual a dele. E o crente ele tem que ser parecido com quem? Tem que ser parecido com Jesus. Aleluia. Então Deus, as pessoas estão nos observando. E o que elas estão vendo em nós? Aquela mulher viu que o profeta Eliseu era um santo homem de Deus. Então as pessoas estão olhando o nosso casamento. Os teus filhos estão observando como que você trata a tua esposa, como você trata o teu marido. Você é observado. E Paulo disse para Timóteo: ser o exemplo dos fiéis. Então nós temos que ser um exemplo, nós temos que ser padrão. Só que infelizmente nós estamos deixando muito a desejar. Quem mais nos observa? Satanás. Quando a gente vê o capítulo 1 de Jó, Deus falou uma pergunta para Satanás: tu tem observado o meu servo Jó? Aí vamos dizer que hoje Deus fala para Satanás assim:
Você tem observado, eu observo ali na Igreja Batista, o comportamento deles. Jesus. As atitudes dele no trabalho, a família, escondido quando ninguém está vendo. Você tem observado? Satanás é que é o nosso acusador. Então ele está nos observando. Sabe como que a gente observa? Os ímpios observam a gente. Sabe o que eles fizeram? Eles armaram uma armadilha para Daniel. Sabe como? Porque eles observaram que Daniel orava. Você está orando? Meu Deus. Aí eles fazem assim, ó, nós não temos como acusar Daniel de nada. Daniel era um bom político. Ninguém achava nenhuma acusação contra Daniel. Aí eles disseram assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos falar com o rei para que coloque um decreto que ninguém pode fazer petição a ninguém, a não ser somente o rei. Mas Daniel continuou orando, e eles continuaram observando Daniel. Aí eles foram lá e acusaram, olha rei, o senhor colocou um decreto que ninguém podia fazer petição nenhuma, mas Daniel estava orando. Está vendo como é que nós estamos sendo observados? Nós somos observados. Aí ele observa, não conseguiu não, né? Ele observa aqui as qualidades de Davi. Primeiro, que ele é uma pessoa valente. O que Deus falou para Gideão? Que ele era um homem valente. Valente quer dizer um homem de coragem. E às vezes nós não estamos tendo coragem nem para poder falar que somos crentes. Eu conheci uma pessoa, ele era até diácono da igreja. Ele falou que no trabalho dele ele não tinha coragem de falar que era crente, porque ele tinha medo das pessoas zombar dele. Sabe o que Deus falou para Gideão? Covarde e medroso, volta para trás. Deus quer homens e mulheres valentes na sua obra. Glória a Deus. Deus não quer que você seja covarde, não. Se Deus mandou você falar alguma coisa, fala. Se Deus mandou fazer alguma coisa, faça. Não tenha medo. Ah, se eu falar, eu estou me expondo, eu estou com medo de crítica. Não. Deus chamou você para ser valente. A Bíblia diz que Deus falou para Timóteo, olha, não dê um espírito de temor, mas de ousadia, de autoridade. Deus está te dando autoridade nesta noite. Deus quer que você tenha coragem. Aí ele observa. Glória a Deus. Aleluia. Fala, Deus. Que ele é valente Aleluia. e animoso. Quer dizer, homem animado. Você já reparou o tanto que a gente é desanimado com as coisas de Deus? Não estou dizendo aqui não. Quando a gente não era crente, domingo era meia-noite que a gente chegava em casa. 1h da manhã, até trabalhando outro dia. No culto, 9 horas, se passar de 9 horas, a não ser que você está na usiminha, né? Vai pegar 10 horas, né? Deu 9 horas, acabou o culto para muita gente. Então Deus quer que você seja um crente animado. Eu falei algumas vezes aqui sobre palavras proféticas para a gente tomar posse. E a pastora aqui hoje ela reafirmou sobre isso aí. Você tem que ser animado. Liberou uma palavra profética nele, eu tomo posse, eu recebo. Aleluia. E ele fica assim, irmão, você vai ser abençoado. Aí está assim, ó. Se fosse nos shows, a gente estava pulando.
assim, é a última música, já está acabando, que pena. No culto se fala assim, o culto está acabando, graças a Deus. Ainda mais hoje, né? Que está meio pesado, né? Parecia que não ia acabar mais aquela mensagem. Ai, que mensagem dura, difícil. Mas isso é bom para a nossa alma. Quando você ama o seu filho, você corrige ele. Tira um sapulejão, você chama a atenção, você liga. Você mostra onde é que está o defeito, o erro dele. Eu não é. E se hoje você está tomando uma chucalhada de Deus, é porque Deus te ama. Aleluia. É porque Deus quer ver você limpar, Deus quer ver você valente. Glória a Deus. Deus quer que você se anima. Deus está te observando. E nem tenta se esconder porque Ele já te achou. Aleluia. Nem tenta dar desculpa como Jeremias. Ah, eu sou uma criança, não tem problema não. Deus vai colocar a palavra dentro da tua boca. Não adianta se esconder de Deus. Se Ele te achou, não adianta. A Bíblia diz que Ele está procurando verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Aleluia. Outra qualidade que foi observada em Davi é que ele era um homem de guerra. Passa na frente, passa por trás. E eu estava pensando nessa palavra, mas Davi é um homem de guerra. Davi era novo. E eu comecei a entender, irmão, que nós estamos numa batalha espiritual, uma guerra. E nós temos que ser um guerreiro. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados. Então nós temos que ser um guerreiro espiritual. Paulo disse: eu combati um bom combate. Quer dizer, você está numa guerra. Só que existe um porém. A pastora falou aqui sobre depressão. Gente, é normal o crente ter depressão. Quem dera, né? A sua crente não tem depressão, não tem ansiedade, não tem dor de dentro, não tem dor de cabeça, é muito bom. Mas sabe o que está faltando em nós? As armaduras de Deus. É lógico que a depressão tem vários fatores. Não é uma coisa assim, são vários fatores para você que vem a depressão. Pode ser orgânica, pode ser devido a um luto. Só que a gente precisa, veja bem, a gente está numa guerra. Eu nunca fui numa guerra, mas eu sei que uma guerra tem o quê? Tem míssil, tem bomba, tem emboscada, tem tudo quanto é tipo de arma. E às vezes a gente entra nessa guerra despreparado, pastor. Vou fazer uma campanha para a irmã fulana de tal. Você está preparado? Às vezes você não vigia. Uma hora você está crente, uma hora você não está. Meu Deus. Aí o que acontece? Você vai ser atingido. Mas Deus está levantando guerreiros e guerreiras aqui nesta noite. Aleluia. Porque ainda que possamos ser feridos, mas nós venceremos a batalha. Aleluia. Porque o nosso Senhor, Ele é o Senhor da guerra. E Ele jamais perdeu uma batalha. Só que nós precisamos estar preparados. Glória a Deus. Aleluia. O inimigo usa tudo quanto é tipo de arma, até a Bíblia. Ele usa. Ele usou a palavra de Deus para poder tentar Jesus. Aí você não lê a Bíblia. Meu Deus, domingo que vem essa pessoa não vai ir. Aí você não lê a Bíblia para poder, quando Satanás falar na tua mente, você combater com ele. Você não jejua, porque tem demônio que só sai com jejum e oração. Você não vigia, você dá lugar. É Jesus. Então hoje Deus quer levantar um exército forte aqui nesta igreja, Aleluia. Glória. para que você possa vestir as armaduras de Deus, a espada do Espírito, o capacete da salvação, a sandália da preparação, né?
Irmão, começa a pegar as armaduras de Deus, porque você querendo ou não, ainda que você fale assim, eu não vou mexer com o diabo, ele não vai mexer comigo, você está perdendo o seu tempo, ele vai mexer com você de qualquer forma, ele vai tentar te ferir, ele vai tentar te desanimar de qualquer forma. O que foi observado aqui? Que Davi era um homem valente, era um homem de guerra. Deus quer levantar valentes e guerreiros para esta batalha. Aleluia. Sabe quando você desiste? Você se torna um desertor. Eu estava vendo um pastor, um ex-pastor nosso pregar. Ele falou assim: o time pode estar perdendo, ficar 10 anos sem ganhar um campeonato, ninguém para de torcer para aquele time, para torcer para o outro. A gente, se a igreja estiver vazia, eu vou sair da igreja porque a igreja está vazia. Se a igreja não tiver um ar-condicionado, não vou ficar nessa igreja porque não tem ar-condicionado. Ninguém troca de time. Jesus, a gente, vou sair da igreja, eu vou mudar de igreja, eu vou desviar. Não, é porque você não se preparou para poder enfrentar os embates espirituais. O inimigo está dando para ceifar a tua alma, para poder ganhar a tua alma. Mas só que ele vai cair no cavalo porque a tua alma já pertence a Jesus. Aleluia. Ele já pagou um preço pela tua alma, pela tua vida. E ele vai observando que Davi era um homem que sabia tocar harpa. E quando fala tocar, geralmente quem toca o instrumento geralmente canta, né? E a importância do louvor na igreja. O louvor, hoje até o professor louvor amanhã, já o pessoal do louvor muito bem. Mas o louvor da igreja não é para mostrar quem canta bem. Estou falando direto dos cantados, não é para mostrar quem canta melhor, quem tem a voz mais bonita. O louvor é para atrair a presença de Deus, porque a Bíblia diz assim, que Ele habita no meio dos louvores. Eu já vi pessoas com uma voz muito bonita cantando, louvando, mas já vi gente muito simples, Letícia, que até não era bem doado, igual eu, mas quando cantava, alguma coisa acontecia. Então Deus liberta através de louvores. Aleluia. Saul estava lá oprimido pelo diabo. Quando Davi começava a tocar, ele era liberto. A importância do louvor é tão grande que quando os filhos de Amon, de Moabe e o monte de Seir vieram contra Josafá para tentar destruir Josafá começou a orar. E sabe o que Josafá fez? Sabe, Letícia, o que Josafá fez? Quando ele estava se preparando para a guerra, que provavelmente eles perderiam, sabe o que ele fez? Colocou cantores na frente do pessoal que estava armado. Olha a responsabilidade de quem louva na igreja. Eu nunca vi em toda a minha vida você preparar um exército, pastor. Quem está armado vai atrás e quem canta vai na frente. Sabe o que é isso? É o poder do louvor. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, que orava e cantava, aquilo ali estremeceu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus está precisando de pessoas realmente que entram nesse nível
que nós entramos nesse nível de adoração, de louvor. Ah, não, estou chamando atenção do seu louvor. Não vou cantar mais na igreja, ela me chama. É isso não, é mensagem, tá? Glória a Deus. Então a responsabilidade da gente louvar. Se você foi consagrado para louvar a Deus, eu sempre tive isso desde que eu me converti, mais de 30 anos atrás. Eu não posso cantar uma música secular, não. Não posso. Nabucodonosor pegou os tecidos que pertencia às coisas de Deus, consagrado para as coisas de Deus, e colocou vinho naquelas taças, daquele negócio, tudo fez uma bagunça danada e pagou um preço terrível. Você foi consagrado, ungido para poder louvar o Senhor, para poder pregar. E o louvor liberta. Quantas pessoas que são libertas através do louvor? Eu me converti através do louvor. Eu fui na igreja, de repente não foi a palavra que tocou em mim, mas foi o louvor. Quando cantou aquele hino, um hino de missões, que dizia assim, que o que será desse pobre pecador que é morto no meu corpo? E quando eu escutava aquele jovem cantando aquele hino, eu fui tocado pelo Senhor. Glória. Glória a Deus. Não tem coisa que entra tanto na nossa cabeça como louvor. Glória a Deus. Eu disse que outro dia, se você trabalhar perto de uma música, ela pode ser mais imoral que for, daqui a pouco você está cantando ela. Você não quer cantar, de repente vem você. Então louvor, irmão, ele tem um poder muito grande. E Davi tinha essa habilidade para poder louvar. Ele foi um dos salmistas, né? Que escreveu aqueles cânticos. Ele tinha boa presença, né? De gentil presença. Tem pessoas que você tem uma conexão muito grande com ele quando você está conversando com ele, você está perto dele. Você sabia que tem pessoas que ela gera em você dopamina. Você sente tão bem, você sente tão prazeroso em conversar com ele que faz. Agora tem pessoas que, pelo amor de Deus, você fala assim, vai embora, pelo amor de Deus. É como eles falam, acaba, né? Acaba, pelo amor de Deus. Tem pessoas que você não pode nem perguntar, está tudo bem? Tem vezes que até se arrepende, ei irmão, tudo bem? Pronto, já era. Já era o seu dia. É tanta coisa. Reclama daquilo outro. Gentil presença, de uma presença boa. Mas tem uma outra coisa, eu estou terminando. Depois nós vamos continuar falando sobre Davi. Quando a gente leu que Jessé, que Samuel ungiu Davi, o que aconteceu? Que o Espírito se apoderou dele. E quando a gente lê aqui esse verso 18, diz assim: o Senhor era com ele, é com ele. Será que as pessoas, quando olham para nós, elas estão vendo Deus em nós? Será que as pessoas, quando olham, porque Davi, ele fala sobre prudência, Davi é uma pessoa prudente. Nós temos as 5 virgens prudentes, que são 10, mas 5 eram prudentes. 5 não queriam ficar sem o azeite. O azeite, todos nós sabemos que representa o Espírito Santo. Irmão, nós não podemos perder. Foi cantado aqui um Consolador. Mas não afasta a tua presença. Davi se importava.
Davi ele cativava a presença de Deus. Eu acho que quando Davi estava no culto, ele falava assim: Senhor, não quero sair daqui enquanto não sentir a tua presença. Porque Davi se entregava, Davi dançava. Tem muita gente que não gosta de dança não, mas Davi dançava, bailava no espírito. Ele foi até criticado por isso. Por quê? Porque ele falava: Senhor, não afaste de mim a tua presença, não afaste de mim o teu espírito. E às vezes nós estamos na igreja, o espírito parece que passa longe de nós. Eu gosto do espírito está dentro de nós, né? Mas ela tem espírito que passa longe. Mas se a gente falar: Senhor, hoje é um dia, eu não saio daqui enquanto eu não sentir a tua presença. Porque a presença de Deus na nossa vida, irmão, ela vai curar a nossa alma. Aleluia. Ela vai curar o nosso espírito. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por que vai acontecer isso? Porque você vai ser inundado com a presença de Deus. Você vai sentir prazer, você vai sentir alegria, você vai esquecer a dor, você vai esquecer o problema. Você vai pensar assim: eu não sei se é a igreja que subiu ou se é o céu que desceu. Amém? Eu queria que o pessoal do louvor viesse cantar esse querido de novo, Consolador. Eu queria que você colocasse em pé.